O sol ainda nem havia rompido o horizonte. O silêncio dominava a paisagem. Então, as águas começaram a subir, sem aviso, sem que ninguém pudesse impedir. Todos os anos, o mesmo fenômeno se repetia. O rio transbordava, cobria as margens, invadia os campos e, por algumas semanas, transformava completamente a vida de quem morava ali. Para muitos povos da antiguidade, uma inundação significava destruição. Casas levadas pela correnteza, plantações perdidas, fome. Mas às margens do rio Nilo, a história era diferente. Quando as águas recuavam, elas deixavam para trás uma camada escura de lama extremamente fértil. Era nela que os agricultores plantavam trigo, cevada, linho, legumes e diversas outras culturas que sustentariam milhões de pessoas ao longo dos séculos. Enquanto boa parte do nordeste da África era dominada pela aridez, o Vale do Nilo parecia uma longa faixa de vida cortando o deserto. Vista do alto, a paisagem lembrava uma enorme fita verde cercada por quilômetros de areia. Foi ali que pequenos grupos de agricultores começaram a se estabelecer. Construíram casas simples de barro, criaram rebanhos, cultivaram a terra e aprenderam a esperar, ano após ano, pelo retorno das águas. O rio determinava quase tudo: a época de plantar, a época de colher, o momento de viajar. Até o calendário passou a acompanhar o ritmo das cheias. Com o tempo, as aldeias cresceram, novas famílias chegaram. As margens do Nilo tornaram-se cada vez mais movimentadas. Barcos transportavam pessoas, animais, ferramentas, alimentos. O rio não era apenas uma fonte de água, era a principal estrada daquela terra. Muito antes de existirem grandes estradas pavimentadas, era pelo Nilo que mercadorias e notícias viajavam de uma região para outra. Mas havia um detalhe curioso. As águas do rio correm de sul para norte. Já os ventos predominantes sopram no sentido contrário. Isso permitia que os egípcios navegassem em ambas as direções. Quando queriam seguir para o norte, a corrente fazia o trabalho. Quando precisavam voltar para o sul, bastava abrir as velas e aproveitar o vento. Era como se a própria natureza tivesse preparado aquele caminho. Pouco a pouco, as aldeias começaram a trocar produtos entre si. Algumas tornaram-se maiores, mais organizadas. Líderes locais passaram a administrar plantações, reservas de alimentos e sistemas de irrigação. Sem perceber, aquelas comunidades estavam dando os primeiros passos rumo a algo muito maior, uma civilização. Ainda não existiam faraós, não havia pirâmides, nem templos monumentais, mas tudo aquilo começava ali, nas margens de um rio que, todos os anos, ensinava o mesmo ciclo. A água chegava, a terra renascia, e a vida recomeçava. Ninguém imaginava, mas daquele estreito corredor verde surgiria uma das civilizações mais duradouras da história da humanidade. Ano após ano, o Nilo seguia seu próprio ritmo. As águas subiam, depois recuavam e deixavam para trás uma terra pronta para o plantio. Graças a esse ciclo, as colheitas se tornavam cada vez mais abundantes. Havia alimento suficiente. A população crescia. Novas aldeias surgiam ao longo das margens do rio. Mas, conforme aquelas comunidades prosperavam, também surgiam novos desafios. As cheias não atingiam todas as regiões da mesma maneira.
Alguns campos recebiam água em abundância. Outros precisavam de canais para levar a água até as plantações. Construir esses canais exigia muito mais do que força. Exigia organização. Era preciso decidir quando cavar, quem trabalharia, como dividir a água e quem cuidaria das obras depois que ficassem prontas. Pouco a pouco, cada aldeia passou a escolher líderes, homens responsáveis por organizar o trabalho, resolver disputas, armazenar parte da produção e proteger a comunidade. Com o passar das gerações, algumas aldeias cresceram mais do que as outras, controlavam áreas maiores, tinham mais agricultores, mais embarcações, mais guerreiros. Aos poucos, pequenos territórios começaram a surgir. Os historiadores chamam essas regiões de nomos. Cada uma tinha seu próprio líder, seus símbolos e seus deuses protetores. Nem sempre havia paz. À medida que a população aumentava, também cresciam as disputas por terras férteis, pontos de pesca, rebanhos e trechos importantes do rio. Às vezes, as diferenças eram resolvidas por acordos, outras vezes, pela força. Enquanto isso, algo curioso acontecia. Mesmo vivendo em regiões diferentes, todos dependiam da mesma coisa: o Nilo. Era ele quem unia aquelas comunidades. As embarcações navegavam diariamente, levando alimentos, pedras, madeira, cerâmica e notícias. O rio fazia com que pessoas separadas por centenas de quilômetros permanecessem conectadas. Com o tempo, os pequenos territórios começaram a formar alianças. Alguns se uniram voluntariamente, outros foram incorporados após conflitos. Pouco a pouco, dois grandes reinos passaram a dominar o Vale do Nilo. Ao sul, ficava o Alto Egito. Apesar do nome, era chamado assim porque estava mais próximo das nascentes do rio. Ao norte, onde o Nilo se dividia em vários canais antes de chegar ao mar Mediterrâneo, formou-se o Baixo Egito. Durante muito tempo, os dois viveram separados. Cada reino possuía seus governantes, suas tradições e seus símbolos de poder. Mas essa divisão não duraria para sempre. Em algum momento, um líder surgiria no sul, decidido a unir as duas terras sob uma única coroa. Seu nome atravessaria mais de 5.000 anos de história. Narmer, o homem que muitos consideram o primeiro faraó do Egito. Durante gerações, o Vale do Nilo permaneceu dividido. Ao sul, o Alto Egito. Ao norte, o Baixo Egito. Cada reino possuía seus próprios governantes, seus símbolos, seus deuses e seus interesses. Mas essa separação não duraria para sempre. Por volta de 3.100 anos antes de Cristo, um governante do Alto Egito iniciou uma campanha que mudaria a história do Vale do Nilo. Seu nome era Narmer. Os detalhes dessa conquista se perderam no tempo. Os egípcios não deixaram relatos descrevendo batalhas como fariam séculos depois. Mas a arqueologia preservou uma peça extraordinária. Uma placa de pedra conhecida hoje como Paleta de Narmer. Nela, o rei aparece usando duas coroas diferentes. Em uma face, a coroa branca do Alto Egito. Na outra, a coroa vermelha do Baixo Egito. Para os estudiosos, a imagem representa algo muito maior do que uma vitória militar. Ela simboliza a união das duas terras. A partir daquele momento, o Egito deixava de ser um conjunto de pequenos reinos.
Pela primeira vez, todo o Vale do Nilo era governado por uma única autoridade. Essa união trouxe mudanças profundas. As antigas fronteiras perderam importância. A cobrança de tributos tornou-se mais organizada. O comércio aumentou. As obras de irrigação passaram a atender regiões cada vez maiores. E administrar um território tão extenso exigia algo novo: um governo central. Segundo a tradição egípcia, Narmer fundou uma cidade estrategicamente localizada entre o Alto e o Baixo Egito. Os gregos a chamariam, muitos séculos depois, Mênfis. Sua posição permitia controlar tanto o delta do Nilo quanto as rotas que levavam ao sul. Era um ponto ideal para governar o novo reino. Mas unir o Egito não significava apenas controlar suas terras. Era preciso unir também o seu povo. Foi nesse período que muitos símbolos começaram a ganhar força. A dupla coroa, representando as duas regiões, agora reunidas. O papiro e o lótus, símbolos do norte e do sul. E uma ideia que acompanharia o Egito pelos 3.000 anos seguintes. O governante não era apenas um chefe político. Ele era o responsável por manter a ordem do mundo. Os egípcios chamavam essa ordem de Ma'at. Ma'at representava o equilíbrio, a justiça, a harmonia entre os homens, os deuses e a natureza. Se o rei governasse bem, as colheitas prosperariam, o Nilo seguiria seu ciclo e o Egito viveria em paz. Se fracassasse, o caos tomaria conta da terra. Era uma responsabilidade imensa. Talvez por isso, a figura do rei começasse, pouco a pouco, a ser vista como algo mais do que humana. A semente da instituição dos faraós estava lançada. O Egito finalmente era um só. Mas agora surgiu um novo desafio. Como garantir que aquele reino permanecesse unido por gerações? A resposta seria encontrada em uma ideia que transformaria seus governantes em símbolos eternos. O Egito finalmente estava unido. As antigas rivalidades entre o norte e o sul davam lugar a um único reino. Mas manter aquela união seria um desafio constante. O Vale do Nilo se estendia por centenas de quilômetros. As aldeias estavam espalhadas ao longo do rio. E as notícias levavam dias, às vezes semanas, para chegar de uma região a outra. O rei precisava governar um território enorme, sem estradas, sem mapas, sem qualquer tecnologia que conhecemos hoje. Então, os egípcios encontraram uma forma de fortalecer a autoridade do governante. Eles fizeram do rei um símbolo. Para aquele povo, o universo funcionava em perfeito equilíbrio. O sol nascia todas as manhãs. O Nilo voltava a encher na época certa. As estações se repetiam. Nada daquilo acontecia por acaso. Os deuses mantinham a ordem do mundo. E o rei tinha a missão de preservar essa ordem aqui na terra. Com o passar do tempo, sua figura tornou-se sagrada. Ele realizava cerimônias religiosas, oferecia presentes aos templos e era visto como intermediário entre os homens e os deuses. Séculos depois, os governantes egípcios passariam a ser conhecidos pela palavra Faraó. Curiosamente, esse termo significava, originalmente, grande casa. Era uma referência ao palácio real. Somente muito tempo depois passou a identificar o próprio governante. Enquanto a autoridade do rei crescia, o Estado também se transformava. Era preciso registrar colheitas, organizar impostos, controlar os estoques de grãos, planejar obras. Foi assim que surgiram milhares de funcionários responsáveis por administrar o reino. Entre eles estavam os escribas. Aprender a escrever era um privilégio para poucos.
Os escribas registravam tratados, inventários, leis, relatórios e acontecimentos importantes. Graças ao trabalho deles, grande parte da história do Egito chegou até os dias atuais. Ao lado dos escribas, engenheiros, sacerdotes, artesãos, agricultores, soldados, cada grupo desempenhava uma função essencial. Era como uma enorme engrenagem. E, no centro dela, estava o rei. Com o reino cada vez mais organizado, os faraós começaram a pensar em algo que nenhum governante havia tentado antes. Como fazer seu nome atravessar os séculos? Como garantir que, mesmo após a morte, continuassem sendo lembrados? A resposta não seria encontrada em pergaminhos, nem em estátuas, mas em construções tão grandiosas que desafiariam o próprio tempo. O Egito prosperava. As colheitas continuavam fartas. As cidades cresciam. E o poder dos faraós aumentava a cada geração, até que um novo governante subiu ao trono. Seu nome era Djoser, assim como os reis que vieram antes dele. Sabia que um dia morreria. Naquele tempo, os faraós eram sepultados em construções retangulares feitas de tijolos de barro. Essas tumbas eram conhecidas como mastabas. Elas protegiam o corpo do governante. Mas havia um problema. O barro resistia por algum tempo. Depois, o vento, a chuva e os séculos faziam seu trabalho. Djoser queria algo diferente, algo que sobrevivesse ao tempo. Para transformar essa ideia em realidade, confiou a missão a um homem extraordinário. Seu nome era Imhotep. Poucos personagens da antiguidade acumularam tantas funções. Era arquiteto, engenheiro, sacerdote, escriba e, segundo tradições posteriores, também médico. Séculos depois, os próprios egípcios passariam a venerá-lo como um sábio. Mas, naquele momento, Imhotep tinha apenas uma missão: construir uma tumba como ninguém jamais havia visto. Em vez de usar tijolos de barro, ele tomou uma decisão ousada: utilizar blocos de pedra. Era um desafio enorme. A pedra era muito mais resistente, mas também muito mais difícil de cortar, transportar e encaixar. Mesmo assim, as obras começaram em Saqqara. No início, o projeto lembrava uma mastaba comum. Depois, Imhotep teve uma nova ideia. Acrescentou outro nível sobre a construção, e depois mais um, e mais outro, até formar 6 grandes plataformas sobrepostas. Assim nasceu a Pirâmide de Degraus. Pela primeira vez na história, um edifício de pedra alcançava uma altura jamais vista. Ela podia ser vista de muito longe, como se apontasse para o céu. Ao redor da pirâmide, não havia apenas uma tumba. Todo um complexo foi construído. Pátios, templos, colunas, muros monumentais. Era um espaço destinado a cerimônias ligadas ao faraó e também uma demonstração do poder do Estado egípcio. Durante muito tempo, as pessoas imaginaram que monumentos como esse haviam sido construídos por escravos. Hoje, a arqueologia conta uma história diferente. Escavações encontraram alojamentos, ferramentas, restos de alimentos e até túmulos de trabalhadores próximos às pirâmides. Tudo indica que muitos eram operários especializados, organizados em equipes, que recebiam alimentação e cuidados enquanto trabalhavam. A construção exigia milhares de pessoas, mas também planejamento, engenharia e uma administração capaz de coordenar um projeto gigantesco. Quando a obra foi concluída, o Egito nunca mais seria o mesmo. A pirâmide de degraus provava que era possível construir em uma escala que antes parecia impossível.
Mas aquele era apenas o começo, porque os faraós seguintes olhariam para aquela obra e fariam a mesma pergunta: até onde podemos ir? A resposta surgiria algumas décadas depois, na margem oeste do Nilo, onde seriam erguidas as construções mais famosas da história da humanidade. A pirâmide de degrau havia mudado tudo. Pela primeira vez, os egípcios provaram que era possível construir monumentos gigantescos usando pedra. Mas os faraós que vieram depois não estavam satisfeitos. Cada novo reinado trazia a mesma ambição: construir algo ainda maior, ainda mais grandioso. Foi durante o reinado do faraó Sefru que essa busca deu um enorme salto, determinado a aperfeiçoar aquele novo tipo de construção. Ele ordenou o início de vários projetos. Nem todos deram certo. Uma das pirâmides começou a apresentar problemas durante a obra. Os construtores precisaram diminuir a inclinação de suas paredes para evitar um desastre. Por causa desse detalhe, ela ficou conhecida como a pirâmide curvada. Longe de representar um fracasso, ela mostrou que os egípcios aprendiam com cada desafio. Pouco tempo depois, outra tentativa foi iniciada. Desta vez, o resultado foi muito mais próximo do que o faraó imaginava. Nascia a Pirâmide Vermelha, considerada por muitos estudiosos a primeira pirâmide de faces lisas construída com sucesso. Os erros haviam se transformado em experiência, e essa experiência seria passada para a geração seguinte. Então, subiu ao trono um novo faraó, Kelps. Seu nome atravessaria os milênios, porque foi durante seu reinado que começou a construção do maior monumento já erguido no Egito, na região de Gizé. Milhares de trabalhadores iniciaram uma obra que levaria décadas. Bloco de pedra pesando várias toneladas eram retirados das pedreiras, transportados em trenós de madeira, arrastados por equipes organizadas. Escavações recentes indicam que a areia era umedecida para reduzir o atrito, facilitando o deslocamento dos blocos. Era um trabalho duro, mas extremamente planejado. Nada era colocado por acaso. Cada lado da pirâmide precisava manter um alinhamento impressionante, mesmo com ferramentas simples. Os construtores conseguiram orientar a estrutura quase perfeitamente em relação aos pontos cardeais. Quando ficou pronta, a grande pirâmide alcançava cerca de 146 metros de altura. Durante quase 4.000 anos, nenhuma construção feita pelo ser humano seria mais alta. Ao lado dela, outros faraós também deixaram sua marca. Quefren ergueu outra imensa pirâmide, e Miquerinos construiu a terceira grande estrutura que completa o conjunto de Gizé. Juntas, elas transformaram aquela região em um dos lugares mais impressionantes do mundo antigo. Mas as pirâmides não eram apenas demonstrações de poder. Para os egípcios, elas faziam parte de uma crença muito maior. A morte não era vista como um fim. Era uma passagem, uma nova etapa da existência. Por isso, o corpo do faraó precisava ser preservado, sua tumba protegida, e os objetos que o acompanhariam na outra vida cuidadosamente preparados. As pirâmides eram, acima de tudo, monumentos erguidos em nome da eternidade. Milhares de anos se passaram, impérios nasceram, outros desapareceram. Mas aquelas montanhas de pedra permaneceram de pé, desafiando o vento, o tempo e a própria história. Enquanto as pirâmides se erguiam sobre o planalto de Gizé, outra obra monumental começava a tomar forma. Mas, dessa vez, os construtores não empilhariam milhares de blocos de pedra. Fariam exatamente o contrário. Esculpiriam uma montanha, a partir de um enorme afloramento de calcário. Pedreiros começaram a retirar toneladas de rocha. Pouco a pouco,
Uma figura gigantesca surgiu diante deles, corpo de leão, cabeça humana, olhos voltados para o leste, como se esperasse todas as manhãs o primeiro raio de sol. Hoje, o mundo a conhece como a Grande Esfinge de Gizé. Ela mede cerca de 70 metros de comprimento e mais de 20 metros de altura. Mesmo depois de milhares de anos, continua sendo uma das maiores esculturas já feitas em uma única rocha. Mas quem ordenou sua construção? Essa pergunta ainda desperta debates. A maioria dos arqueólogos acredita que a esfinge foi construída durante o reinado do faraó Quefren, entre outras razões, porque ela faz parte do mesmo complexo monumental de sua pirâmide. Além disso, as características do rosto lembram as estátuas atribuídas a esse governante. Ainda assim, nem todos concordam. Existem hipóteses diferentes. Algumas sugerem outros faraós, outras vão além das evidências disponíveis. Por isso, os estudiosos continuam pesquisando. E essa é uma das partes mais fascinantes da história. Nem sempre temos todas as respostas. Para os antigos egípcios, o leão simbolizava força, vigilância, poder. Já o rosto humano representava a inteligência e a autoridade do governante. Juntos, esses elementos transmitiam uma mensagem clara. O faraó protegia o Egito, assim como um leão protege seu território. Ao longo dos séculos, a esfinge enfrentou um inimigo silencioso. O deserto. Os ventos carregavam areia todos os anos. Pouco a pouco, seu corpo desaparecia sob as dunas. Em diferentes épocas, governantes ordenaram escavações para libertá-la novamente. Uma dessas histórias ficou registrada em uma enorme pedra colocada entre suas patas. Segundo a inscrição, quando ainda era príncipe, Tutmés IV adormeceu à sombra da esfinge. Durante o sono, sonhou que ela lhe fazia uma promessa: se removesse toda a areia que a cobria, um dia se tornaria faraó. Anos depois, ele realmente subiu ao trono e cumpriu a promessa. Mandou limpar o monumento e registrou aquela história para gerações futuras. Verdadeiro sonho, propaganda política ou uma mistura dos dois. É impossível saber, mas o relato mostra que, mesmo mais de 1000 anos após sua construção, a esfinge continuava sendo um símbolo de enorme importância. Ela permaneceu ali, observando impérios surgirem, exércitos passarem, mercadores cruzarem o deserto e viajantes de terras distantes tentarem entender quem havia criado uma obra tão extraordinária. Mas enquanto os monumentos impressionavam o mundo, o próprio Egito começava a enfrentar dificuldades. Nem mesmo uma civilização tão poderosa estava livre das crises. Durante gerações, os faraós governaram um reino forte. As pirâmides se erguiam sobre o horizonte. Os templos recebiam oferendas. E o Nilo continuava alimentando milhões de pessoas. Parecia que aquela ordem duraria para sempre. Mas, aos poucos, pequenas mudanças começaram a aparecer. As cheias do Nilo já não eram tão generosas quanto antes. Em alguns anos, a água chegou abaixo do esperado. As colheitas diminuíram. Os estoques de grãos ficaram menores. E quando faltava alimento, a tranquilidade desaparecia. Ao mesmo tempo, o poder dos faraós começou a enfraquecer. Durante o reino antigo, quase todas as decisões partiam da corte. Agora, governadores regionais ganhavam cada vez mais autonomia, controlavam suas próprias terras, recolhiam impostos e, em muitos casos, agiam como se fossem pequenos reis. O Egito ainda existia,
mas já não obedecia a uma única voz. Com o passar dos anos, a autoridade do governo central praticamente desapareceu. Cada região passou a cuidar dos próprios interesses. Algumas prosperavam, outras enfrentavam dificuldades. Era o fim de uma era. Os historiadores chamam esse período de primeiro período intermediário. Por muito tempo, acreditou-se que esses anos foram marcados apenas pelo caos. Hoje, a arqueologia mostra um quadro mais complexo. Houve conflitos, instabilidade e fome em algumas regiões, mas muitas comunidades continuaram vivendo, plantando, comerciando e adaptando-se à nova realidade, mesmo sem um governo forte. Foi um tempo de mudanças. Enquanto alguns líderes disputavam o poder, outros tentavam reconstruir a unidade do país. No sul do Egito, a cidade de Tebas começava a ganhar importância. Seus governantes observavam atentamente a divisão do reino e acreditavam que era possível unir o Egito mais uma vez. Não seria uma tarefa simples, mas, depois de anos de disputas, um governante tebano conseguiu derrotar seus rivais. Seu nome era Mentuhotep II. Sob seu comando, o Egito voltou a ser um único reino. A administração foi reorganizada, as rotas comerciais reabertas, e a confiança começou, lentamente, a retornar, depois de atravessar um dos momentos mais difíceis de sua história. O Egito renascia, e dessa vez estava mais preparado para enfrentar os desafios do futuro. Mas ninguém imaginava que o próximo perigo não viria de dentro, viria de além das fronteiras. Pela primeira vez, estrangeiros conquistariam a terra dos faraós. Depois de anos de divisão, o Egito voltava a respirar. Sob governo de Mentuhotep II, as antigas fronteiras desapareceram. O reino foi reunificado e, pouco a pouco, a estabilidade retornou às margens do Nilo. Os canais de irrigação voltaram a receber manutenção. As rotas comerciais foram reabertas. As colheitas cresceram novamente. Depois de sobreviver à crise, o Egito iniciava uma nova fase. Os historiadores a chamam de Reino Médio, diferente dos faraós que concentravam seus esforços em construir monumentos gigantescos. Os novos governantes passaram a olhar com mais atenção para o funcionamento do país. Grandes obras de irrigação ampliaram as áreas cultiváveis. Novas expedições cruzaram o deserto em busca de pedras preciosas, minérios e ouro. Ao sul, a influência egípcia avançou sobre a Núbia, uma região rica em recursos naturais e estrategicamente importante para o comércio. Fortalezas foram construídas ao longo do rio, protegendo as fronteiras e garantindo o controle das rotas comerciais. Enquanto isso, caravanas viajavam para o Levante, levando produtos egípcios e retornando com madeira, azeite, incenso e outras mercadorias difíceis de encontrar no Vale do Nilo. O Egito voltava a prosperar, mas essa prosperidade trouxe uma consequência inesperada. Cada vez mais estrangeiros chegavam ao delta do Nilo. Alguns vinham para negociar, outros em busca de trabalho. Famílias inteiras se estabeleceram na região norte do reino. Durante muito tempo, esses grupos conviveram pacificamente com os egípcios, mas, geração após geração, sua presença aumentou, até que alguns deles passaram a controlar cidades inteiras. O governo egípcio enfrentava dificuldades para manter a mesma autoridade sobre todas as regiões. Aos poucos, o poder central voltou a enfraquecer.
E foi justamente nesse momento que um povo originário da Ásia Ocidental aproveitou a oportunidade. Os egípcios o chamariam de Ixos. Eles não chegaram como uma enorme multidão invadindo tudo de uma só vez. Sua ascensão foi gradual. Primeiro ocuparam áreas do delta, depois fortaleceram seu domínio, até que, finalmente, passaram a governar parte do Egito. Era a primeira vez desde Narmer que estrangeiros controlavam uma parcela significativa da terra dos faraós, e eles traziam consigo novidades que mudariam completamente a forma de fazer guerra. Durante séculos, os egípcios acreditaram que o deserto era sua maior proteção. Ao leste, grandes extensões de areia. Ao oeste, o Saara. Ao norte, o mar Mediterrâneo. E ao sul, as corredeiras do Nilo. Poucos povos conseguiam atravessar essas barreiras, mas dessa vez, o perigo veio pelo delta. Os Ixos já estavam estabelecidos naquela região havia muitos anos. Com o tempo, fortaleceram suas cidades, construíram alianças e, pouco a pouco, assumiram o controle do Baixo Egito. Sua capital foi estabelecida em Ávares. De lá, governava uma parte importante do país. Enquanto isso, no sul, os faraós egípcios continuavam governando a partir de Tebas. Por algum tempo, os dois lados coexistiram, mas a divisão era insustentável. Os Ixos trouxeram consigo conhecimentos que chamaram a atenção dos egípcios. O mais impressionante deles era o carro de guerra, leve, rápido, puxado por cavalos. Ele permitia que arqueiros se movimentassem pelo campo de batalha com uma velocidade nunca vista no Vale do Nilo. Os cavalos também eram novidade. Até então, os egípcios jamais haviam usado esses animais em suas guerras. Além disso, novos tipos de arcos, espadas e técnicas militares começaram a aparecer. Durante muito tempo, os egípcios observaram tudo aquilo, aprenderam, adaptaram e esperaram. Em Tebas, uma nova geração de governantes estava decidida a recuperar o país. O primeiro grande passo foi dado por Sequenerretão. Os registros indicam que ele enfrentou os Ixos em combate. Sua múmia, encontrada milhares de anos depois, revela ferimentos graves na cabeça, ferimentos compatíveis com armas de guerra. É possível que tenha morrido lutando. Depois dele, seu filho Camés continuou a resistência, conquistou cidades, enfraqueceu o domínio inimigo, mas também morreu antes de concluir a missão. Então, subiu ao trono um jovem faraó. Seu nome era Amós-I. Ele herdou um reino dividido, mas também herdou a determinação de seu pai e de seu irmão. Organizou o exército, utilizou muitas das tecnologias que os próprios Ixos haviam introduzido e iniciou a campanha decisiva. Cidade após cidade, os egípcios avançaram, até cercarem Ávares. Os Ixos foram derrotados. Os sobreviventes fugiram para além das fronteiras do Egito. Pela primeira vez em muitas gerações, o país voltava a estar completamente livre. Mas Amós aprendeu uma lição importante. Esperar o inimigo chegar era perigoso. Se o Egito quisesse sobreviver, precisaria controlar também as terras além de suas fronteiras. Era o fim de um reino que apenas se defendia e o nascimento de um império. A vitória sobre os Ixos mudou o Egito para sempre. Os faraós compreenderam uma lição que jamais esqueceriam. Esperar o inimigo chegar às margens do Nilo era um risco grande demais. Se quisessem proteger seu povo,
Precisariam controlar as terras de onde as ameaças vinham. Foi exatamente isso que Amós começou a fazer. Depois de expulsar os Ixos, seus exércitos seguiram em frente. Avançaram para o sul, consolidando o domínio sobre a Núbia. Depois, marcharam para o nordeste, em direção às cidades do Levante. Pela primeira vez, o Egito deixava de ser apenas um reino protegido por suas fronteiras naturais. Agora, era uma potência militar. Os faraós que sucederam a Moses continuaram essa política. Cada campanha ampliava as fronteiras. Cada vitória trazia riquezas, madeira do Líbano, ouro da Núbia, pedras preciosas, animais exóticos e tributos pagos por povos conquistados. Essas riquezas transformaram o Egito. Novos templos começaram a ser construídos. As cidades prosperaram. O comércio se intensificou. E a capital, Tebas, tornou-se um dos centros mais importantes do mundo antigo. No coração da cidade, erguia-se um complexo religioso que crescia a cada geração. O Templo de Karnak. Cada faraó desejava deixar sua marca naquele lugar. Novos salões, obeliscos, estátuas colossais. Era uma forma de agradecer aos deuses e também de demonstrar seu poder. Mas governar um império era muito diferente de governar apenas o Vale do Nilo. As fronteiras precisavam ser protegidas. Os territórios conquistados exigiam administração. Rebeliões surgiam. Alianças precisavam ser mantidas. O Egito agora fazia parte de um mundo muito maior e disputava influência com outros grandes reinos do Oriente Próximo. Foi nesse cenário que uma mulher surpreenderia todo o Egito, contra todas as expectativas. Ela não governaria apenas como regente, assumiria plenamente o trono, usaria a coroa, os símbolos do faraó, e escreveria um dos capítulos mais extraordinários da história egípcia. Seu nome era Hatshepsut. Quando o faraó Tutmés II morreu, o Egito enfrentou um problema. O herdeiro do trono, Tutmés III, ainda era uma criança. Como acontecia em outras civilizações, alguém precisaria governar até que ele tivesse idade suficiente. Essa responsabilidade caiu sobre Hatshepsut, esposa de Tutmés II e membro da família real. No início, tudo indicava que ela seria apenas uma regente, alguém que administraria o reino por alguns anos. Mas o tempo passou e Hatshepsut tomou uma decisão inesperada. Ela assumiu o título de faraó, não de rainha, de faraó. Era uma escolha extraordinária. Ao longo da história egípcia, mulheres já haviam exercido influência no governo, mas poucas ocuparam oficialmente o posto mais alto do reino. Hatshepsut sabia que muitos poderiam questionar sua autoridade. Por isso, adotou praticamente todos os símbolos tradicionais do cargo. Nas esculturas oficiais, aparecia usando a dupla coroa, os trajes cerimoniais e até a barba postiça usada pelos faraós durante rituais. Não porque quisesse parecer um homem, mas porque aqueles símbolos representavam o poder da instituição que ela ocupava. Durante seu reinado, o Egito viveu um longo período de estabilidade. Em vez de concentrar seus esforços em campanhas militares, Hatshepsut investiu no comércio. Uma de suas maiores realizações foi a expedição à misteriosa terra de Put. Os egípcios retornaram carregando produtos raros: incenso, ébano, marfim, ouro, animais exóticos e até árvores vivas, que foram transplantadas para os jardins dos templos.
Era uma demonstração da capacidade do Egito de alcançar terras distantes sem depender apenas da guerra. Enquanto isso, grandes obras transformavam o reino. Na margem oeste do Nilo, próximo a Tebas, começou a construção de um dos templos mais elegantes do Egito, Deir el-Bahari, erguido contra as falésias do deserto, com grandes terraços ligados por rampas. O monumento parecia surgir da própria montanha. Ainda hoje, é considerado uma das obras-primas da arquitetura egípcia. Sob seu governo, o Egito prosperou. As rotas comerciais permaneceram seguras. Os templos cresceram. A economia floresceu. E o império continuou estável. Mas, depois de sua morte, algo curioso aconteceu. Muitas de suas estátuas foram destruídas. Seu nome foi removido de diversos monumentos. Durante muito tempo, acreditou-se que Tutmés III teria feito isso por vingança. Hoje, os estudiosos consideram outras possibilidades. Talvez a intenção fosse reforçar a sucessão masculina da dinastia, ou reorganizar a memória oficial do reino. A verdade é que ninguém sabe exatamente por quê. O que sabemos é que, apesar dessas tentativas, Hatshepsut não foi esquecida. Milhares de anos depois, arqueólogos reconstruíram sua história e devolveram seu lugar entre os maiores governantes do Egito. Enquanto isso, o jovem Tutmés III crescia, observava, aprendia e, quando finalmente assumisse sozinho o trono, transformaria o Egito na maior potência militar de sua história. Quando Hatshepsut morreu, Tutmés III finalmente assumiu sozinho o governo do Egito. Já não era o jovem príncipe que aguardava sua vez. Agora era faraó e tinha um objetivo claro: garantir que nenhum inimigo voltasse a ameaçar o Egito. A oportunidade surgiu rapidamente. Diversos governantes das cidades de Canaã e da Síria formaram uma aliança contra o domínio egípcio. No centro dessa rebelião estava a cidade de Megido. Se ela permanecesse nas mãos dos revoltosos, outras cidades poderiam seguir o mesmo caminho. Tutmés reuniu seu exército e marchou para o norte. Quando se aproximou de Megido, seus generais apresentaram 3 caminhos possíveis. 2 deles eram largos, seguros e previsíveis. O terceiro era um desfiladeiro estreito, tão apertado que os soldados precisariam avançar em fila. Se houvesse uma emboscada, todo o exército poderia ser destruído. Os oficiais recomendaram os caminhos mais seguros, mas Tutmés decidiu arriscar. Atravessou o desfiladeiro. Quando os egípcios surgiram do outro lado, os rebeldes foram completamente surpreendidos. Não esperavam um ataque por aquele caminho. A batalha terminou com uma grande vitória egípcia. Os inimigos fugiram para dentro das muralhas de Megido. Conta um antigo registro egípcio que muitos soldados começaram a recolher armas, cavalos e objetos abandonados no campo de batalha antes de perseguir os fugitivos. Essa demora permitiu que parte dos inimigos escapasse para a cidade. Como consequência, Megido precisou ser cercada durante meses. Foi uma vitória, mas também uma lição. Depois da conquista, Tutmés não parou. Campanha após campanha, expandiu o domínio egípcio até regiões que hoje fazem parte da Síria. Cruzou o rio Eufrates, enfrentou o poderoso reino de Mitanni e consolidou um império que se estendia muito além do Vale do Nilo. Ao contrário de muitos conquistadores, nem sempre destruía as cidades vencidas. Em diversos casos,
mantinha os governantes locais no poder, desde que jurassem lealdade ao Egito e pagassem tributos. Era uma forma inteligente de administrar um território tão vasto. As riquezas voltavam para Tebas: ouro, prata, madeira, animais, objetos de luxo e prisioneiros de guerra. Os templos cresceram, os tesouros aumentaram, e o Egito alcançou um nível de poder jamais visto até então. Quando Tutmés III morreu, deixou para seus sucessores um império sólido, respeitado e temido por seus vizinhos. Mas nem todos os faraós seguiriam o mesmo caminho. Algumas gerações depois, um governante tomaria uma decisão tão inesperada que mudaria completamente a religião do Egito. Durante mais de 1000 anos, o Egito havia seguido praticamente o mesmo caminho. Templos eram erguidos, sacerdotes realizavam rituais, e dezenas de deuses faziam parte da vida cotidiana. Amon, Ra, Osíris, Ísis, Horus. Cada cidade possuía suas tradições. Cada templo tinha sua importância. Parecia impossível mudar aquela estrutura. Então, subiu ao trono um jovem faraó chamado Amenófis IV. Nos primeiros anos de reinado, nada indicava que ele faria algo extraordinário. Mas, pouco a pouco, suas decisões começaram a surpreender o Egito. Amenófis IV passou a dedicar uma atenção especial a Atom, representado pelo disco solar. Embora Atom já fosse conhecido pelos egípcios, nunca havia ocupado o centro da religião do reino. O faraó decidiu mudar isso. Mudou até mesmo seu próprio nome. Deixou de ser Amenófis IV. Passou a chamar-se Akenaton, servo ou aquele que é útil a Atom. Sua transformação ia muito além do nome. Ele ordenou a construção de uma nova capital, longe da influência dos antigos sacerdotes. A cidade recebeu o nome de Akhetaton, hoje conhecida como Amarna. Ali, tudo parecia diferente. Os templos eram abertos à luz do sol. As obras de arte abandonavam parte da rigidez tradicional. Pela primeira vez, o faraó era representado em cenas familiares, brincando com suas filhas, ao lado de sua esposa, Nefertiti, recebendo os raios de Atom. Era um estilo completamente novo para a arte egípcia. Enquanto isso, os templos dedicados a outros deuses perdiam espaço. O culto a Amon foi especialmente afetado. Seus sacerdotes haviam acumulado enorme riqueza e influência ao longo dos séculos. Ao fortalecer Atom, Akenaton também enfraquecia esse poderoso grupo. Até hoje, os historiadores discutem o verdadeiro objetivo dessa reforma. Foi uma profunda convicção religiosa, uma tentativa de concentrar ainda mais poder nas mãos do faraó, ou uma combinação das duas coisas. Talvez nunca saibamos. O que sabemos é que sua revolução dividiu o Egito, enquanto Akenaton concentrava seus esforços na nova religião. Os problemas nas fronteiras aumentavam. Alguns territórios conquistados por Tutmés III começaram a escapar do controle egípcio. Governantes aliados enviavam pedidos de ajuda. Nem todos foram atendidos. Quando Akenaton morreu, sua experiência religiosa começou a desaparecer rapidamente. Seus sucessores restauraram os antigos cultos. A capital foi abandonada. Os templos tradicionais voltaram a funcionar, e o nome de Akenaton foi apagado de muitos monumentos. Era como se o Egito tentasse esquecer aquele capítulo de sua própria história. Mas isso seria impossível.
porque o próximo faraó, mesmo governando por pouco tempo, se tornaria o mais famoso de todos, não por causa de suas conquistas, mas por causa daquilo que permaneceu escondido por mais de 3.000 anos. Quando Akenaton morreu, o Egito ainda tentava se recuperar de anos de mudanças. A antiga religião precisava ser restaurada. Os templos voltavam a abrir suas portas, e os sacerdotes retomavam sua influência. Foi nesse cenário que um menino chegou ao trono. Seu nome era Tutankhaton. Ele tinha cerca de 9 anos de idade. Era jovem demais para governar sozinho. Por isso, conselheiros experientes passaram a conduzir boa parte das decisões do reino. Logo nos primeiros anos, uma mudança simbólica mostrou que o Egito queria deixar para trás o período de Akenaton. O jovem rei mudou seu próprio nome. Deixou de ser Tutankhaton. Passou a chamar-se Tutankhamon. A mudança era mais do que um detalhe. Representava o retorno do culto ao deus Amon. Os antigos templos voltaram a receber recursos. Cerimônias tradicionais foram restauradas. E, aos poucos, o Egito recuperava suas antigas tradições. O reinado de Tutankhamon foi relativamente curto. Poucos acontecimentos militares marcaram esse período. As fronteiras continuavam exigindo atenção, mas não houve grandes conquistas como nos tempos de Tutmés III. Então, por que ele se tornou o faraó mais conhecido do mundo? A resposta surgiu milhares de anos depois. Durante séculos, arqueólogos escavaram o Vale dos Reis. A maioria das tumbas havia sido saqueada ainda na antiguidade. Joias, estátuas, móveis, tudo desaparecera há muito tempo. Muitos acreditavam que não restava mais nada importante para ser encontrado. Até que, em novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou alguns degraus escondidos sob a areia. As escavações continuaram. Logo apareceu uma porta lacrada. Atrás dela havia outra. Quando finalmente conseguiram fazer uma pequena abertura, Carter olhou para o interior. Seu patrocinador perguntou: "Você consegue ver alguma coisa?" A resposta entrou para a história. Sim, coisas maravilhosas. Diante dele estava praticamente intacta a tumba de Tutankhamon. Mais de 5.000 objetos foram encontrados. Carruagens, arcos, tronos, joias, estátuas, móveis, roupas, armas e a máscara funerária de ouro que se tornaria um dos maiores símbolos do Egito Antigo. Pela primeira vez, o mundo podia observar, quase intacto, o interior de uma tumba real. Era como abrir uma janela para um passado de mais de 3.000 anos. A descoberta despertou fascínio em todo o planeta. Jornais acompanharam cada nova peça encontrada. Museus passaram a organizar grandes exposições. E o nome de Tutankhamon tornou-se conhecido até mesmo por pessoas que nunca haviam estudado história. Pouco tempo depois, começou a circular outra história. Algumas mortes envolvendo pessoas ligadas às escavações deram origem ao famoso mito da maldição do faraó. Mas investigações posteriores mostraram que não havia qualquer evidência de uma maldição. A maioria das mortes teve causas naturais. Ainda assim, a lenda ajudou a aumentar ainda mais o interesse pelo jovem rei. Curiosamente, se sua tumba tivesse sido saqueada como tantas outras, talvez hoje Tutankhamon fosse apenas mais um nome entre dezenas de faraós. Foi o acaso
e a preservação extraordinária de seu túmulo, que transformaram um reinado relativamente discreto em um dos maiores símbolos da antiguidade. Mas o Egito ainda conheceria um governante muito mais poderoso, um faraó que reinaria por mais de 60 anos. Construiria templos monumentais, enfrentaria grandes impérios e faria questão de deixar seu nome gravado em pedra por todo o reino. Seu nome era Ramsés II. Quando Ramsés II subiu ao trono, o Egito já era uma das maiores potências do mundo. Seus exércitos protegiam fronteiras distantes. Os templos impressionavam qualquer viajante. E o ouro da Núbia continuava enriquecendo o reino. Mas Ramsés queria mais. Não lhe bastava governar um grande império. Queria que as futuras gerações jamais esquecessem seu nome. Logo nos primeiros anos de reinado, ordenou a construção de novos templos. Ampliou monumentos iniciados por faraós anteriores. Mandou erguer estátuas gigantescas e fez questão de registrar suas realizações em inscrições espalhadas por todo o Egito. Onde quer que alguém olhasse, havia o nome de Ramsés. Uma de suas maiores obras surgiu no extremo sul do reino, esculpido diretamente na rocha, o Templo de Abu-Simbel. 4 colossos representando o faraó guardavam sua entrada. Cada um deles media cerca de 20 metros de altura. Quem chegava por aquela região entendia imediatamente mensagem. O poder do Egito começava ali. Mas Ramsés não era apenas um construtor. Poucos anos depois de assumir o trono, recebeu notícias preocupantes. Ao norte, o Império Hitita ampliava sua influência. Assim como o Egito, os hititas disputavam o controle das cidades da Síria. O confronto parecia inevitável. Os 2 maiores impérios da época caminhavam para a guerra. O encontro aconteceu nas proximidades da cidade de Cádiz. Milhares de soldados participaram da campanha. Carros de guerra cruzavam o campo de batalha. Arqueiros disparavam em movimento. Era um conflito em uma escala raramente vista até então. Segundo os registros egípcios, Ramsés acabou avançando mais do que deveria. Seu exército ficou temporariamente dividido. Os hititas aproveitaram a oportunidade e lançaram um ataque surpresa. Por alguns momentos, a derrota parecia possível, mas reforços chegaram ao campo de batalha. Os egípcios conseguiram reorganizar suas tropas e impediram o avanço inimigo. Os 2 lados declararam vitória. Os registros egípcios exaltavam Ramsés. Os hititas também celebravam seus resultados. Hoje, a maioria dos historiadores considera que a batalha terminou sem um vencedor claro, mas ela produziu algo ainda mais importante. Anos depois, egípcios e hititas assinaram um tratado de paz. É considerado um dos mais antigos tratados internacionais preservados da história. Depois disso, os 2 impérios deixaram de ser inimigos e passaram a manter relações diplomáticas. Ramsés ainda governaria por décadas. Ao longo de mais de 60 anos de reinado, viu filhos crescerem, netos nascerem, templos serem concluídos e cidades prosperarem. Poucos faraós permaneceram tanto tempo no poder. Quando morreu, já era uma figura quase lendária para seu próprio povo. Seu corpo foi cuidadosamente mumificado e colocado para descansar no Vale dos Reis. Mas nem mesmo um rei tão poderoso conseguiria impedir a passagem do tempo. As gerações seguintes enfrentariam desafios cada vez maiores. Novos povos surgiriam. Novas guerras começariam. E, lentamente,
o Egito iniciaria sua longa caminhada rumo ao declínio. Quando Ramsés II morreu, o Egito ainda impressionava o mundo. Seus templos permaneciam grandiosos. Os campos às margens do Nilo continuavam produzindo. E o nome dos faraós ainda inspirava respeito. Mas manter um império era muito mais difícil do que construí-lo. Os sucessores de Ramsés herdaram um reino enorme, com fronteiras distantes, exércitos espalhados e uma administração cada vez mais cara. Ao mesmo tempo, o mundo ao redor também estava mudando. Diversos reinos do Mediterrâneo Oriental começaram a enfrentar crises. Rotas comerciais foram interrompidas. Cidades desapareceram. Antigas potências entraram em colapso. Os historiadores ainda discutem exatamente por quê. Provavelmente, foi uma combinação de fatores: mudanças climáticas, períodos de seca, conflitos internos, migrações e guerras. No meio desse cenário turbulento, novos grupos começaram a aparecer. Os egípcios os chamaram de povos do mar. Até hoje, não sabemos exatamente quem eles eram. Talvez fossem diferentes povos migrando ao mesmo tempo. Talvez incluíssem guerreiros, famílias inteiras e comunidades em busca de novas terras. O que sabemos é que seu avanço causou enormes transformações em toda a região. Impérios inteiros desapareceram. O poderoso Império Hitita entrou em colapso. Diversas cidades foram destruídas. E o Egito também precisou lutar por sua sobrevivência. Foi durante o reinado de Ramsés III, décadas depois de Ramsés II, que ocorreu o confronto decisivo. Os registros do Templo de Medina Abu mostram batalhas em terra e no rio. Segundo essas inscrições, os egípcios conseguiram derrotar os invasores. Foi uma vitória importante, mas extremamente custosa. Mesmo vencendo, o Egito saiu enfraquecido. Os recursos diminuíam. As campanhas militares tornavam-se mais difíceis. E os faraós já não exerciam a mesma autoridade de antes. Enquanto isso, outro grupo ganhava força silenciosamente: os sacerdotes do deus Amon. A riqueza acumulada pelos grandes templos era enorme. Em alguns momentos, seu poder rivalizava com o do próprio faraó. Mais uma vez, o Egito começava a se dividir, não por causa de um invasor, mas por disputas internas. Era o fim do novo império. Os séculos de expansão haviam terminado. Agora, a grande civilização do Nilo precisava encontrar uma forma de sobreviver em um mundo completamente diferente. E, dessa vez, os próximos conquistadores não viriam apenas para cobrar tributos. Viriam para governar o Egito. O fim do novo império marcou o começo de uma nova realidade. Os faraós continuavam no trono. Os templos permaneciam de pé. O Nilo seguia inundando suas margens todos os anos. À primeira vista, pouca coisa parecia diferente. Mas o equilíbrio que havia sustentado o Egito durante séculos começava a desaparecer. O poder voltou a se fragmentar. Em algumas regiões, os faraós governavam. Em outras, sacerdotes e líderes locais exerciam enorme influência. Era uma terra dividida, e reinos divididos costumam atrair inimigos. Os primeiros a aproveitar essa fraqueza foram os líbios. Durante gerações, povos vindos do oeste se estabeleceram em território egípcio. Alguns de seus líderes acabaram assumindo o poder. Curiosamente, eles não destruíram a cultura do Egito. Pelo contrário, adotaram títulos egípcios.
prestaram culto aos mesmos deuses e governaram como faraós. Algum tempo depois, foi a vez dos reis da Núbia. Ao sul, o reino de Cuxi havia se fortalecido. Seus governantes admiravam profundamente a civilização egípcia. Quando conquistaram o Egito, também respeitaram muitas de suas tradições. Construíram templos, fizeram oferendas aos deuses e usaram a coroa dos faraós. Mas a estabilidade durou pouco. No leste, outro império crescia rapidamente. Os assírios, conhecidos por seu poderoso exército. Eles avançaram pelo Oriente Próximo, conquistando cidade após cidade. Quando chegaram ao Egito, encontraram resistência, mas acabaram ocupando parte do território. Mesmo assim, o domínio assírio foi relativamente breve. Poucas décadas depois, uma nova potência surgiu, os persas, sob o comando de Cambises II. Os exércitos persas derrotaram as forças egípcias na Batalha de Pelúsio em 525 a.C. O Egito tornou-se uma província do vasto Império Persa. Pela primeira vez em sua longa história, o país era governado por um império que se estendia por milhares de quilômetros. Ainda assim, os egípcios preservaram boa parte de sua identidade. Continuaram escrevendo, construindo, cultuando seus deuses e vivendo às margens do mesmo rio que havia dado origem à sua civilização. Os governantes mudavam, mas o Egito permanecia. Entretanto, um novo conquistador já caminhava em direção ao Oriente, jovem, ambicioso e decidido a derrotar o maior império de seu tempo. Seu nome atravessaria os séculos, Alexandre, e sua chegada mudaria novamente o destino da terra dos faraós. No ano de 332 a.C., Alexandre entrou no Egito. Naquele momento, o país fazia parte do Império Persa, mas os persas já enfrentavam dificuldades para manter o controle da região. Por isso, a chegada do exército macedônio encontrou pouca resistência. Para muitos egípcios, Alexandre não era visto como um invasor qualquer. Era alguém que havia derrotado os persas, os mesmos governantes estrangeiros que dominavam o Egito havia quase 2 séculos. O jovem conquistador foi recebido como faraó, visitou templos, participou de cerimônias tradicionais e procurou respeitar os costumes locais. Durante sua permanência no Egito, tomou uma decisão que mudaria a história muito além de seu próprio reinado. Na costa do Mediterrâneo, escolheu o local onde seria construída uma nova cidade. Ela receberia seu nome, Alexandria. A localização era estratégica. Ligava o Mediterrâneo ao Vale do Nilo, facilitava o comércio e aproximava o Egito das rotas marítimas do mundo grego. Alexandre permaneceu pouco tempo ali. Logo retomou sua campanha rumo ao leste. Jamais voltaria ao Egito. Poucos anos depois, morreu na Babilônia. Seu império foi dividido entre seus generais, e o Egito ficou sob o controle de um deles, Ptolomeu. Assim começava uma nova dinastia. Os Ptolomeus, embora fossem de origem grega, governaram o Egito como faraós, usavam os antigos títulos, faziam oferendas aos deuses egípcios e patrocinavam grandes construções, mas também levaram ao Egito elementos da cultura grega. Poucas cidades simbolizam melhor esse encontro entre dois mundos do que Alexandria. Suas ruas largas, seus portos movimentados e seus mercados atraíam pessoas de diferentes povos: gregos, egípcios, judeus,
fenícios, mercadores de várias partes do Mediterrâneo. Ali, idiomas diferentes eram ouvidos todos os dias. Ideias viajavam junto com as mercadorias. Foi nessa cidade que nasceu um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade, a Biblioteca de Alexandria. Seu objetivo era extraordinário: reunir todo o conhecimento do mundo conhecido, obras de filosofia, matemática, astronomia, medicina, geografia, literatura. Sempre que um navio chegava ao porto, os escribas procuravam livros e manuscritos. Muitos eram copiados cuidadosamente. Alguns permaneciam na própria biblioteca. Durante séculos, estudiosos viajaram para Alexandria em busca de conhecimento. Ali trabalharam matemáticos, astrônomos, médicos e pensadores que ajudaram a transformar a ciência antiga. Próximo à cidade, outro monumento chamava a atenção de quem chegava pelo mar: o Farol de Alexandria. Com mais de 100 metros de altura, segundo estimativas modernas, sua luz guiava embarcações durante a noite. Era tão impressionante que seria lembrado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sob os Ptolomeus, o Egito continuava sendo uma das terras mais ricas do Mediterrâneo. Mas, no horizonte, uma nova potência crescia rapidamente: Roma. E, em pouco tempo, seu destino se cruzaria com o da última grande rainha do Egito. Gancho para o capítulo 20. Inteligente, poliglota. Quando Cleópatra nasceu, o Egito já não era o grande império de séculos atrás. As pirâmides continuavam de pé. Os templos ainda recebiam peregrinos. Alexandria permanecia como uma das cidades mais importantes do Mediterrâneo. Mas o verdadeiro poder mudava rapidamente de mãos. Ao norte, Roma crescia. Seus exércitos derrotavam antigos rivais. Seu território aumentava a cada geração, e seus líderes voltavam os olhos para o Egito, não apenas por sua posição estratégica, mas também por sua riqueza. Foi nesse cenário que Cleópatra VII assumiu o trono. Ela pertencia à dinastia dos Ptolomeus, uma família de origem grega que governava o Egito havia quase 300 anos. Apesar disso, Cleópatra fez algo que muitos de seus antepassados nunca fizeram. Aprendeu a língua egípcia. Além do grego, falava vários outros idiomas. Era conhecida por sua inteligência, sua habilidade diplomática e sua capacidade de negociar. Muito do que o cinema mostrou sobre ela acabou reduzindo sua imagem à beleza. Mas os relatos antigos destacam principalmente outra característica: seu talento político. Cleópatra sabia que o futuro do Egito dependia de Roma. Por isso, aproximou-se de Júlio César. A aliança fortaleceu sua posição no trono. Depois da morte de César, o equilíbrio voltou a mudar. Roma mergulhou em uma disputa pelo poder. De um lado, Otaviano; do outro, Marco Antônio. Cleópatra apoiou Marco Antônio. Juntos, tentaram construir uma nova força capaz de enfrentar Roma. Mas o confronto decisivo aconteceu no ano 31 a.C., na Batalha de Ácio. A luta ocorreu no mar. As forças de Otaviano saíram vitoriosas. Marco Antônio e Cleópatra conseguiram escapar, mas a derrota tornava praticamente impossível salvar o reino. No ano seguinte, as tropas romanas entraram em Alexandria. Marco Antônio morreu. Pouco tempo depois, Cleópatra também. As circunstâncias exatas de sua morte ainda são debatidas.
A tradição afirma que ela teria usado a picada de uma serpente venenosa, mas os historiadores consideram outras possibilidades. O que importa é que sua morte marcou o fim de uma era. Em 30 a.C., o Egito foi incorporado ao Império Romano. Depois de mais de 3.000 anos, a terra dos faraós deixava de ser um reino independente. A linhagem dos faraós chegava ao fim, mas a história do Egito estava longe de terminar, porque algumas civilizações desaparecem, outras continuam vivendo naquilo que deixaram para o mundo. Durante mais de 3.000 anos, faraós governaram as margens do Nilo, reinos nasceram, impérios cresceram, guerras foram travadas, templos foram erguidos e cidades floresceram em meio ao deserto. Depois, tudo mudou. Os faraós desapareceram. O Egito tornou-se parte de outros impérios. A antiga escrita hieroglífica foi esquecida. Os templos foram abandonados. A areia cobriu monumentos que pareciam destinados ao esquecimento. Por muito tempo, parecia que aquela civilização havia desaparecido, mas ela apenas esperava para ser redescoberta. Em 1799, durante a campanha de Napoleão no Egito, soldados encontraram uma pedra que mudaria a história, a Pedra de Roseta. Nela, o mesmo texto aparecia escrito em 3 sistemas diferentes, entre eles os antigos hieróglifos. Décadas depois, o estudioso francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar aquela escrita. Pela primeira vez em mais de 1.000 anos, as vozes do Egito voltavam a ser compreendidas. Os templos deixaram de ser apenas ruínas. As inscrições voltaram a contar suas histórias. Os nomes dos faraós puderam ser lidos novamente. Era como se uma civilização inteira recuperasse sua própria voz. Desde então, escavações revelaram cidades perdidas, tumbas esquecidas, navios enterrados, ferramentas, cartas, objetos do cotidiano. Cada descoberta ajudou a mostrar que o Egito era muito mais do que pirâmides. Era uma sociedade complexa, com agricultores, escribas, médicos, engenheiros, artesãos, sacerdotes, mercadores, homens, mulheres e crianças que viveram suas vidas às margens do mesmo rio. Seu conhecimento influenciou gerações. A arquitetura inspirou monumentos ao redor do mundo. A matemática ajudou em grandes construções. Os avanços na medicina chamaram a atenção de outros povos da antiguidade. Sua arte continua sendo reconhecida instantaneamente, e seus monumentos permanecem entre os mais admirados da humanidade. Todos os anos, milhões de pessoas atravessam oceanos para conhecer o Egito. Observam as pirâmides. Caminham entre colunas erguidas há milhares de anos. Entram em templos onde antigos faraós fizeram oferendas aos deuses. E fazem exatamente a mesma pergunta: como foi possível? Talvez essa seja a verdadeira força do Egito. Não apenas aquilo que construiu, mas a capacidade de despertar curiosidade mesmo depois de tantos séculos. Poucas civilizações deixaram uma marca tão profunda na história. Poucas conseguiram atravessar tanto tempo sem serem esquecidas. As águas do Nilo continuam correndo, assim como corriam quando os primeiros agricultores chegaram ao vale. As pirâmides ainda observam o horizonte. A esfinge continua voltada para o nascer do sol. E, de certa forma, os antigos egípcios conseguiram aquilo que sempre desejaram: ser lembrados para sempre das primeiras aldeias às margens do Nilo.
a última faraó, das mastabas às grandes pirâmides, das conquistas de Tutmés III ao reinado de Ramsés II, da biblioteca de Alexandria ao fim da independência egípcia. A história do Egito é a história de uma civilização que transformou o mundo e que continua inspirando milhões de pessoas até hoje. Porque alguns impérios desaparecem, mas alguns legados nunca deixam de existir.